Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça. Vamos agora para a última hora desta quinta-feira, 6 de agosto de 2026, 9 horas. Revista Justiça. Debate. O Supremo Tribunal Federal deve julgar hoje uma reclamação que discute a responsabilidade civil de uma rádio e televisão pela veiculação de uma reportagem considerada ofensiva à honra de um cidadão. A emissora sustenta que a condenação por danos morais contrariou a proteção constitucional da liberdade de imprensa e o entendimento firmado pelo STF na arguição de descumprimento de preceito fundamental 130, que declarou a não recepção da antiga lei de imprensa pela Constituição de 1988. O debate de hoje envolve a definição dos deveres de diligência da atividade jornalística, a boa-fé na apuração dos fatos, o direito de resposta, a reparação civil e ainda os limites da responsabilização das empresas jornalísticas. Estamos recebendo em nossos estúdios a doutora Clarita Maia, ela que é consultora legislativa do Senado Federal, doutora em Direito pela USP, professora. Professora, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a toda a audiência da Rádio Justiça. Também agradeço a presença do Dr. Moacir Neves, ele que é o primeiro vice-presidente da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas. Moacir, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês, com uma mesa tão brilhante aqui para discutir um tema tão importante para o nosso país. E também está conosco o doutor Armindo Madós, advogado, mestre em Direito, professor também de Direito Constitucional, autor do livro Liberdade de Imprensa e Tutela Inibitória, livro que ele trouxe aqui e já deixou para a Rádio Justiça. Doutor Armindo, seja bem-vindo, bom dia para o senhor. Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar os nossos ouvintes, os nossos colegas de mesa, um excelente dia, excelente debate a todos. Espero poder contribuir um pouco para esse tema que eu tenho bastante preferência. Doutor Armindo, começo mesmo com o senhor. A Constituição, ela consagrou a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa como pilares do Estado Democrático de Direito. Antes de discutirmos essa responsabilidade civil, é importante compreender essa proteção constitucional. Afinal, qual é a função da liberdade de imprensa na democracia e por que o STF a considera uma garantia institucional para a própria sociedade? Vamos lá. A construção dessa proteção jurídica, né, que rodeia a liberdade de imprensa é algo que vem sendo construído com uma força muito maior, principalmente após a ditadura. Então, posteriormente ao período de ditadura militar, nós percebemos há quem defenda, mas enfim, uma extrema valorização, uma extrema garantia dos veículos de comunicação que foram censurados de forma muito energética no período ditatorial. Então, o atual regime constitucional que ampara a atuação da imprensa e também a liberdade de expressão individual das pessoas, da população brasileira, enfim, dos cidadãos, é reflexo justamente desse período de censura. Eu diria desde já que ambos possuem um papel essencial para o chamado livre desenvolvimento da democracia, afinal de contas, pressupondo uma liberdade de consciência, uma liberdade de atuação, uma liberdade de conhecimento, por assim dizer, por parte da população, só assim podemos falar realmente numa democracia. É fácil dizer, por exemplo, que em uma ditadura, algo nesse sentido, a democracia é exercida. É muito fácil, é muito simplório dizer isso, né? Sendo que, na verdade, nós estamos ali em uma situação de manipulação, por exemplo, ou ilusão. Então, o pressuposto de uma democracia verdadeira é a liberdade de atuação dos veículos de comunicação, que garantem informação, garantem transparência, não só em relação ao governo, ao Estado, ao poder público, mas também garante a chamada liberdade de informação, que a circulação de ideias, informações, garante uma plenitude de conhecimento, uma informação, né, informa adequadamente o cidadão, e o cidadão livre e consciente pode efetivamente garantir ali
fazer valer os seus direitos eleitorais, por exemplo. Então tem uma estrita relação necessariamente. A professora Clarita ficou ali acompanhando a resposta atentamente. Algo a acrescentar ainda nessa preocupação sobre a garantia institucional do direito à liberdade de expressão? A democracia representativa, que é um conceito utilizado pelo sistema interamericano de estados, também pelo sistema interamericano de direitos humanos, ele tem como um dos elementos, de fato, a liberdade de expressão, a liberdade de formação de consciência, sem o que fica impossível a criação de uma opinião informada e um posicionamento político. Então, de fato, a liberdade de imprensa ela é fundamental para o exercício dos direitos civis, políticos e, quiçá, até econômicos, sociais e culturais, porque sem esse trânsito facilitado, essa fluidez de informação, como se pode ter realmente a formação de uma agenda própria, uma agenda social? É impossível. E para o senhor, Moacir, como o senhor acompanha esse debate, liberdade de imprensa, liberdade de expressão e o papel do STF justamente fazendo essa mediação? A democracia, ela tem na imprensa um pilar muito importante. Garante o direito de a sociedade se expressar com uma consciência crítica organizada através dos vários aparelhos de comunicação que nós temos no país. Permitir que isso seja feito com liberdade e com responsabilidade foi o que o Supremo definiu quando se posicionou sobre isso há um ano atrás, em torno do tema 995, para garantir o pleno exercício desse direito constitucional de liberdade de imprensa. Porque o que vem ocorrendo, e como representante da Federação Nacional de Jornalistas, a gente acompanha isso, porque recebe notícias do país inteiro, é um festival de ações judiciais para impedir a publicação prévia de determinado material. E não é isso que a Constituição trouxe, e não é isso que o jornalismo pressupõe, que a imprensa pressupõe. Portanto, o posicionamento do STF foi muito importante no ano passado e definir os limites com responsabilidade da atuação da imprensa garante o cumprimento do artigo 5º da Constituição, que ali em vários incisos trata desse direito à informação e isso sendo feito com responsabilidade. Nessa situação que estamos acompanhando aqui, doutor Armindo, vamos falar sobre os direitos fundamentais. Quando esses dois direitos entram em conflito, liberdade de imprensa e direitos da personalidade, existe alguma hierarquia entre eles? Ou o que o direito constitucional exige? É um exercício de ponderação em cada caso? Exatamente. Esse é um dos conflitos, a gente chama de conflito normativo constitucional, que é quando dois princípios fundamentais, como diria o professor Robert Alexi, na sua obra Teoria dos Direitos Fundamentais, ele diz que não existe direito fundamental absoluto. Então esse é o primeiro pressuposto. Por conta disso, não existe hierarquia em tese de direitos fundamentais. E por que eu falo em tese? Porque, por exemplo, tem vários entendimentos doutrinários, mas enfim, em sede da DPF 130, na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 130, de relatoria do ministro Aires Brito, à época, o ministro, no seu voto, ele trouxe a liberdade de imprensa como tendo um caráter de sobredireito. Então é como se ele tivesse, por isso que eu falei em tese, é como se ele tivesse, dentro do Estado Democrático de Direito, uma certa preferência em relação aos outros direitos fundamentais. É claro que em sede dessa DPF, literalmente todos os outros ministros enfatizaram muito bem a questão de que não existe direito fundamental absoluto, não existe hierarquia de direitos nem nada do tipo. Porém, quando nós analisamos a ementa do julgado, existe essa palavra curiosa, sobre direito. Então dá a impressão desse privilégio que a liberdade de imprensa possui. Porém, o caso concreto é o principal balizador para entendermos qual direito fundamental vai prevalecer. Ou a liberdade de imprensa, ou, por exemplo, o direito de privacidade, está previsto ali na Constituição, no artigo 5º, inciso 10. Então, é a partir do caso concreto que nós faremos a chamada ponderação de direitos fundamentais, também chamada de sopesamento de direitos, que é uma técnica de resolução desse chamado conflito normativo constitucional,
que nada mais é do que dois direitos fundamentais conflitando, chocando. Tem outras técnicas, o princípio da razoabilidade, por exemplo, né? Um magistrado diante de um conflito concreto desse pode usar a razoabilidade para resolver, porém o método mais seguro e mais recomendado dentro da teoria constitucional é a ponderação de direitos, que usa o critério do peso. Então, no caso concreto, aí a gente imaginaria, né, a existência de uma balança, coloca os dois direitos fundamentais. O que prevalecer no caso concreto, sem excluir os demais, acaba justamente prevalecendo, sendo aplicado no caso. Vamos falar desse caso que está na pauta do Supremo, doutora Clarita, explicando para o nosso ouvinte. Temos ali uma emissora de rádio e TV que foi condenada por uma reportagem considerada ofensiva à honra de um cidadão. A emissora sustenta que a condenação por danos morais contrariou a proteção constitucional da liberdade de imprensa e o entendimento firmado pelo STF na DPF 130. Explica isso para a gente, mais ou menos, para que o nosso ouvinte possa contextualizar, compreender o que está acontecendo. O que ocorre é o seguinte, em entrevistas ao vivo, existe um princípio geral, um dever de cuidado geral dos veículos de imprensa com relação às notícias que são veiculadas, por óbvio. Mas o que se assentou foi o seguinte, que em entrevistas ao vivo, em princípio, o veículo de comunicação, rádio e TV, não teriam responsabilidade, mas, uma vez apurada alguma inconsistência muito flagrante, eles dariam o direito de resposta. Obviamente que, se forem veiculadas informações deliberadamente distorcidas, se for veiculada uma desinformação em cima disso, e se puder provar que era razoável prever que essa informação era falsa e extremamente danosa, né, a pessoa sobre quem se veiculava, aí sim se poderia falar de uma deliberação, de uma falta do dever de cuidado e, portanto, de uma responsabilidade do veículo. Porém, em entrevista ao vivo, por óbvio, não é razoável esperar que o apresentador, ou o entrevistador, que é, digamos, o representante do veículo, né, que ele tenha a capacidade de compreender o que está sendo dito, né, pelo entrevistado, que o que o entrevistado está trazendo é errado, é uma fake news ou é uma desinformação. Então, é nesse quadrante que nós enquadramos o debate. E, Moacir, do ponto de vista para quem vive, né, diariamente dessa atividade jornalística, como os profissionais procuram conciliar esse dever de informar com cuidado para justamente evitar essa violação à honra ou até à imagem das pessoas? Sérgio, é cumprir o que é basilar na atividade do jornalista e da imprensa. Fazer uma rigorosa apuração, verificar os fatos com bastante objetividade e permitir que as partes envolvidas tenham direito ao contraditório. Isso vai garantir uma postura de isenção ao profissional. Evidentemente que os veículos também precisam tomar cuidado diante de informações repassadas por uma fonte ou outra, por uma parte ou outra, que sejam informações sabidamente falsas, apenas uma acusação com algum objetivo secundário. O veículo tem que ter esse dever de cuidado, como a doutora Clarita colocou aqui. Esse julgamento desses dias que o STF deve fazer, me parece que hoje, dessa reclamação 78354, talvez seja o primeiro teste da repercussão geral definida pelo Supremo no ano passado. Porque ele vai analisar se a decisão da instância inferior ela foi correta na aplicação do que o Supremo definiu há um ano atrás. Evidentemente que as partes têm divergência em relação a essa questão. E o Supremo vai definir se essa decisão inferior ela aplicou corretamente, e isso deve servir de parâmetro para novas decisões a partir de agora. O importante é a gente ter a clareza de que a prática do jornalismo, a prática do trabalho da imprensa cotidiana, ela impõe responsabilidades. Nós temos diversos exemplos de
matérias jornalísticas feitas sem o rigor basilar que nós, quando nos formamos numa faculdade de jornalismo, absorvemos desde as primeiras aulas nas disciplinas de teoria da comunicação, se esses princípios basilares estão sendo aplicados corretamente. Se estiverem, a gente não tem muita dificuldade de desenvolver o nosso trabalho. Por fim, não estamos livres de termos, de sofrermos alguma represália judicial. Como eu falei na minha primeira intervenção, hoje nós enfrentamos o assédio judicial de maneira bastante explícita e radical. Publicações que são censuradas antes mesmo de serem publicadas, ainda na fase de apuração, o que compromete sobremaneira o que diz a Constituição Federal em termos de liberdade de imprensa. E para o senhor, doutor Armindo, o que podemos trazer também nesta questão dos cuidados das emissoras para veicular uma informação, sendo ela gravada é uma coisa, sendo ela ao vivo, como estamos aqui, é outra coisa? Com certeza. São ambientes diferentes, cenários diferentes. Então, numa entrevista ao vivo, por exemplo, o cuidado deve ser muito maior, né? Deve-se ter muito mais cautela, porque está fora do controle do veículo de comunicação que os entrevistados vão dizer. Então, por exemplo, o Poder Judiciário não condenaria uma fala infeliz de algum entrevistado. O Judiciário condenaria a imprensa, por exemplo, por uma eventual omissão de fornecimento, como os colegas falaram, fornecimento do direito de resposta, algum tipo de retratação, algum tipo de correção. Então, entrevista ao vivo é muito rápido, então pode uma fala tomar uma proporção muito grande, fugir do controle. Então deve-se ter certo cuidado, certa expertise para saber como contornar, sempre prestigiando a defesa de direitos, sempre prestigiando a verdade. Agora, quando estamos diante de uma entrevista, de uma reportagem, por exemplo, que é gravada, aí fica relativamente mais tranquilo, né? É possível editar, enfim, algum trecho que pode não soar muito bem, pode não ser muito aceito. Então o desafio é realmente esse, né? A depender do cenário, exige-se posicionamentos diferentes por meio dos veículos de comunicação, e é esse o principal ponto, ali o jornal se preparar. Como é que a gente pode fazer para lidar, para contornar algum tipo de situação crítica, né? Uma crise ali na entrevista. Professora Clarita, falando sobre responsabilidade civil das emissoras, juridicamente, quais são os elementos que precisam então estar ali presentes para que uma emissora possa ser responsabilizada civilmente pela divulgação de uma reportagem? Como eu falei, a falta do dever de cuidado, né? Como eu falei, a falta do dever de cuidado. Ou seja, numa entrevista ao vivo, se entender qual é o limite daquela, o quão distorcida e flagrantemente distorcida era aquela informação a ponto de não oportunizar uma resposta imediata, né? Agora, isso tudo é tudo um pouco complicado de se aplicar, porque vai depender da especialidade do entrevistador, da experiência do entrevistador. Nas gravadas, de fato, se houve uma edição, se não houve digamos, um cuidado de curadoria. Geralmente, o que se coloca, os críticos, até mesmo essa responsabilidade, que eu creio ser mínima, que eu creio que é uma responsabilidade, dever de cuidado, que cabe a todo cidadão, a todo desenvolvedor de uma atividade econômica, né? Cada um no seu mistério. O que se coloca mas será que isso não induz a imprensa a ter uma autocensura prévia? Não, isso não é autocensura prévia, né? Entendo de uma forma diferente. Isso na verdade, o desempenho da técnica do seu trabalho, da técnica da sua profissão, né? Não à toa, os grandes, bons, respeitados, consolidados veículos de imprensa têm no seu editorial, né, conhecidos jornalistas, pessoas com muita experiência, e que, se não sabem aquele assunto específico, tem mais ou menos digamos, o radar de entender se aquela notícia é sólida, é crível o bastante, ou se tem algum ponto mais que precisa ser melhor esclarecido, né?
Então, isso tudo depende, é uma arte também o jornalismo, né? É uma técnica e é uma arte. Então, também depende de uma sensibilidade social muito imediata, né? Moacir, como funciona então na prática das redações esse dever da apuração? Quais os procedimentos demonstram que o jornalista atuou com responsabilidade antes de uma publicação de uma notícia? Primeiro checar a informação que ele recebeu, se aquela informação ela condiz com a verdade, verificar outros fatos ali no entorno daquela informação passada, preferencialmente ouvir todos os envolvidos, né? E se isso não for possível, deixar o espaço aberto para que um segundo ou um terceiro envolvido possa também posteriormente opinar. Numa entrevista ao vivo, evidentemente que, como os doutores já falaram aqui antes de mim, às vezes não tem controle por parte do entrevistador. Uma pessoa jurídica ou física foi citada e não tem como você evitar aquela citação. Posteriormente permitir que aquele citado ele tenha o mesmo espaço para emitir a sua opinião sobre aquele assunto polêmico ali levantado. Esses cuidados vão salvaguardando o trabalho jornalístico e vai permitindo que a gente possa desenvolver no nosso cotidiano essa possibilidade de passar uma informação com retidão e correção. E aí cabe também ao jornalista, né? Apurar, como já foi dito aqui, e ficar atento para não ser até induzido a erro por uma fonte que gostaria de se manifestar e faz com que aquele jornalista acabe fazendo parte desse pacote, né, doutor Armando? Exatamente. O desafio do jornalista é muito grande porque ele está lidando com pessoas. As pessoas mentem, manipulam, deixam a entender, né? Cabe ao jornalista ter esse cuidado de perceber ou tentar perceber se trata efetivamente de uma informação verídica ou não. No meu livro, eu trouxe alguns critérios que foram extraídos com base na jurisprudência nacional de vários tribunais, na tentativa de objetivar, trazer parâmetros objetivos que auxiliariam, segundo a minha proposta, o magistrado diante do caso concreto. Então aqui a gente já falou alguns critérios, né? Os nobres colegas já mencionaram. Então, o dever de resposta, o contraditório, a diligência pela verdade que o jornalista deve se preocupar, a licitude do meio empregado. Então, ou seja, eu trouxe 13 critérios na tentativa de justamente trazer uma objetividade a esse debate. Então, para analisar ali o teor da notícia, aqui fazendo um aprofundamento rapidamente, nós temos várias questões a serem consideradas para saber se estamos diante do chamado, do que eu chamo, né, a doutrina chama, do que a gente chama do abuso de direito. Por vezes nós temos notícias infelizes que acabam abusando do direito de liberdade de imprensa. É claro que eu concordo com os nossos colegas quando eles põem que de fato existem censuras prévias, não existe uma tratativa adequada de como essas comunicações elas são empregadas, isso existe, porém, existem alguns casos pontuais que, de fato, nós estamos diante de um emprego abusivo da liberdade de imprensa. Então, é um desafio muito grande para o magistrado fazer essa análise, porque o direito de imprensa ele é muito importante, ele é muito adequado, ele é muito... Sabe, ele tem uma utilidade pública muito grande, então censurar ou retirar uma notícia é algo que deve ser muito excepcional mesmo. Até porque o Supremo, né, já foi citado aqui, o Supremo tem uma preferência de uma atuação a posteriori. Então prefere-se uma análise a posteriori, se houve de fato um dano moral, alguma coisa nesse sentido, de forma a evitar censura. Mas um dos critérios que eu trago é os chamados danos virtuais, que é a projeção dos efeitos que essa notícia poderia gerar para um debate eleitoral, por exemplo, estamos em ano eleitoral, para a imagem de uma pessoa. Aí vai depender se estamos noticiando uma pessoa particular, que não tem uma atividade pública, ou um representante político, né, uma autoridade pública. O cenário, o contexto, tudo isso varia. E a minha proposta aqui é simplesmente objetivar
esse debate a partir da jurisprudência nacional. O senhor falou de jurisprudência nacional, mas a doutora Clarita também é especialista no direito internacional. Doutora Clarita, o que podemos trazer desse debate feito lá fora sobre essa liberdade de imprensa, liberdade de expressão? Há algo que podemos trazer como colaboração? Sim, e eu entro naquela clássica divisão entre liberdade de expressão americana e europeia, né? A americana tende a ter a visão americana um paradigma muito liberal com relação à liberdade de expressão. Isso está sendo revisado, tá? Isso está sendo revisado porque se percebe que discursos de ódio, por exemplo, né, que até eles são tolerados em veículos de imprensa, desde que não gerem imediatamente uma ameaça e um dano, né? Percebe-se que no ambiente das redes sociais, os discursos inflamatórios, discursos de ódio, eles têm um potencial de virar numa ação concreta muito rapidamente. Muito rapidamente. Se antigamente, na década de 90, início da internet, que seja, né, havia ainda um gap, né, havia ainda, digamos, uma buffer zone, uma zona de descompressão entre a fala, né, e a ação, hoje em dia quase que não existe. E a depender dos ambientes sociais, menos ainda. A Europa não. A Europa sempre teve uma perspectiva, até mesmo em razão de ter sido o palco e a maior vítima, né, do regime do nazismo, sempre teve uma consciência dos danos muito imediatos do discurso inflamatório, dos discursos de ódio. E por isso, naquela perspectiva popperiana, né, das liberdades, não se permite manifestações que fagocitem a própria democracia, né? Então, o curioso é isso. Mesmo os Estados Unidos, que é pautado no livre mercado de ideias, na sua acepção mais radical do livre mercado de ideias, que é uma ideia, na verdade, que é uma perspectiva filosófica inglesa muito transportada para os Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos estão revendo esse paradigma. Porque nós estamos em um outro ambiente social. O ambiente da internet, o ambiente em que, infelizmente, as bolhas sequestram emocionalmente as pessoas, sequestram a reflexão, fazem com que as pessoas tenham opiniões impulsivas, desinformadas, apesar de tanta informação que temos hoje em dia, né? Por incrível que pareça, paradoxalmente, desinformadas, gerando um dano social incrível. Essa discussão que nós estamos tendo hoje, que é tão importante a respeito dos danos morais de notícias veiculadas em imprensa, poderia ser expandida na realidade, né? Porque quantos outros tipos de notícia não causam danos sociais absolutos, né? Quer dizer, novamente, discursos de ódio, discursos racistas, o racismo contra negros, contra judeus, islâmicos, população romani. Inclusive, no dia 2 de agosto foi o dia da lembrança do Holocausto cigano. Infelizmente, pensamos que não, né, que o Brasil vive o paradigma da convivência, coexistência pacífica entre povos, mas os povos ciganos estavam no Senado Federal reivindicando mais proteção, mais consciência contra o racismo, contra ciganos, que é chamado anticiganismo, porque temos aqui no nosso país de migrantes, o nosso país que se acha alheano, né, preconceito contra ciganos, e preconceitos fortes, tá? Preconceitos não apenas que geram afastamento cultural, afastamento social, mas também depredação, vandalismo e outras coisas. Moacir, como preservar, então, a independência editorial das redações sem perder de vista justamente essa responsabilidade social que é inerente ao exercício do jornalismo? Eu acho que na minha segunda fala eu já toquei um pouco nesse assunto. A prática do jornalismo ela precisa ser muito objetiva e ela tem pressupostos que devem ser seguidos pelos profissionais. Evidentemente que aqui ou ali pode acontecer algum desvio dessa rota. Mas se você segue esse padrão de construção do seu material jornalístico, seguindo esses pressupostos e principalmente observando os rigores éticos
que nós carregamos no nosso exercício profissional cotidiano, eu acredito que a gente preserva tranquilamente essa possibilidade de continuar produzindo informação de qualidade para a sociedade. Essa questão das redes sociais trazida por doutora Clarita, ela é muito importante nesse debate, Sérgio, porque nos últimos 20 anos, com o advento das redes sociais e da transmissão de informações através de perfis de rede social, hoje é muito comum a gente ter perfis nas mais variadas redes de pessoas, inclusive, que não são jornalistas, mas que trazem para si essa possibilidade de transmitir informações. A gente pode ter tido aí uma espécie de banalização da possibilidade de punição, misturando o que é jornalismo do que é muitas vezes opinião, ou um jornalismo feito sem rigor técnico. Essas decisões judiciais, muitas decisões judiciais que terminam penalizando a possibilidade do jornalismo trabalhar no dia a dia com responsabilidade, ela advém da quantidade de perfis de internet hoje que publicam e republicam muitas vezes informações não checadas, não verificadas, e termina levando o magistrado de primeira instância a uma posição de compreender. Não, isso aqui tem que ser freado. Então você banaliza o direito de imagem e honra das pessoas, muitas vezes pessoas públicas, porque você terminou sendo contaminado pelo ambiente não jornalístico das redes sociais. Em especial depois de 2009, quando se permitiu a possibilidade de que pessoas acessem o jornalismo sem a devida formação, isso se ampliou muito. Né? Nós sofremos diariamente essa possibilidade. Ainda ontem nós estávamos na Polícia Federal levando um documento à Polícia Federal sobre um mercado de concessão de registros profissionais de jornalistas a pessoas que não têm a mínima condição para exercer essa profissão no cotidiano. Então, quando eu trago novamente a decisão do Supremo de um ano atrás, é no sentido de garantir que o funcionamento do judiciário, desde a primeira instância até aqui, tenha um padrão e a gente não enfrente decisões contraditórias muitas vezes num lugar do outro quando se trata da mesma situação. E, por fim, é preciso que a magistratura diferencie o que é jornalismo profissional do que é informação ou opinião pessoal transmitida através de perfis de rede social, porque muitas vezes ali não é jornalismo. Ali é uma posição individual daquela pessoa e muitas vezes não teve nenhum tipo de apuração ou checagem da informação. Situações, né, que tivemos o avanço tecnológico, inteligência artificial, mas principalmente as redes sociais. Lembra que uma conversa com o Dr. Lênin Streck, ele falava que tinha um problema com a tia do WhatsApp, né? A tia que sabia de tudo, dava opinião de tudo. E o desafio hoje para a liberdade de imprensa é até a tutela inibitória que faz parte aqui do título do seu livro. Como é que podemos conciliar essas coisas? Veja só, a questão das liberdades, a questão das redes sociais é algo que se propõe como um novo debate em relação à liberdade de expressão, o direito de imprensa. É uma preocupação que nós devemos ter, porque parte da população tem aquele imaginário de que a internet é terra sem lei. Não é. A gente teve como marco inicial justamente o marco civil da internet, né? Depois nós tivemos a LGPD, tudo para tentar trazer ali balizas objetivas de vedação ao excesso, vedação ao abuso de direito. Nesse sentido, importa aqui mencionar o projeto de lei 2630, que foi conhecido aí pejorativamente como o PL da censura. Eu acho curioso, Sérgio, a denominação popular desse projeto, porque um dos princípios basilares é justamente a privacidade, a liberdade de expressão e a garantia de alguns outros direitos fundamentais. Então achei curioso esse apelido que a lei, que esse projeto ganhou, né, ao passo que o seu grande objetivo é justamente trazer uma limitação ao exercício da opinião, enfim, ao exercício da imprensa também, que seja no meio das redes sociais. Então o que o colega nos trouxe realmente é uma preocupação que deve ser enfrentada, porque muitos influenciadores digitais se denominam jornalistas, e aqui eu estou fazendo uma análise técnica, né, sem qualquer
enfim, sem qualquer repercussão geral. Estou só mencionando aqui de forma objetiva. Influenciador que se diz como jornalista, hoje em dia, os influenciadores digitais possuem um poder de influência muito grande. Daí o seu nome, né? Influenciador. Então, às vezes, uma fala meio descuidada pode incitar opiniões que são muito graves. Basta analisarmos a questão dos Red Pills, que é um discurso misógino que vem ganhando força tragicamente nos últimos anos. Esse tipo de movimento surgiu a partir de falas de influenciadores. Então nós estamos permitindo que influenciadores influenciem a misoginia. Então eu defendo particularmente, no livro eu trago uma análise séria sobre o projeto de lei 2630, e a proposta do livro é justamente fazer como é que eu posso falar, essa compatibilização entre a tutela inibitória, que é uma ação judicial, né, ação inibitória que visa garantir a chamada tutela preventiva de direitos. É evitar que a imagem, a privacidade de alguém seja violada em situações absolutamente excepcionais diante de uma reportagem abusiva. E aqui a gente tem que deixar bem claro que reportagem abusiva é aquela discriminatória, que projeta fake news, que traz algum discurso de ódio, que promove uma propaganda em desconformidade ao que dispõe a Constituição Federal. Então, publicidade infantil, publicidade de álcool, armas, tabaco, etc. Tem que ter todo um cuidado em relação a isso. Então a ideia é o seguinte: diante de uma excepcional hipótese de reportagem abusiva, nós poderíamos manejar a tutela inibitória para não censurar, porque nós estamos diante de um abuso de direito, mas para sanear aquela situação de direitos antes que o dano ocorra. A proposta é essa. Se não for cabível, aí nós daremos lugar à tradicional tutela ressarcitória, dano moral, dano material, que aí aplica aqui os requisitos da responsabilidade civil, etc. Professora Clarita, vamos falar de um outro instrumento constitucional, que é o direito de resposta. Muito se fala, por exemplo, um jornal publicou uma página inteira sobre o assunto, a pessoa tem o direito de resposta, ela coloca só um rodapézinho, algo muito pequeno em comparação àquela manchete que foi destaque no dia anterior. Hoje, ainda mais com rede social, com as publicações pela internet, esse direito de resposta ficou muito fragilizado, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Até mesmo porque, como o doutor Armindo colocou, nós vivemos o mundo da influência digital, né? Nós vivemos, todo mundo sabe disso, um mundo de bolhas. Ainda que se consiga um direito de resposta, seja na rede, né, no canal YouTube, no perfil Instagram, de um determinado influenciador digital, o seu séquito digital já está doutrinado para um tipo de pensamento, já está doutrinado para receber aquela resposta de uma maneira cínica, de uma maneira cética. Isso é complicado, extremamente complicado. Mais complicado ainda porque hoje em dia, doutor Armindo, Sérgio, eu não vejo quem não seja um pouco um influenciador digital. 4.000 que sejam seus seguidores nas redes sociais, 1.000 que sejam, você está influenciando, não adianta. Então, esse liame que se colocou, né, o influenciador digital é quem tem 10.000 seguidores, 20.000 seguidores, já não existe mais hoje em dia. Se você tiver pessoas que de fato se convençam do que você fala, ainda que você tenha 3.000, você convença 3.000, isso já demonstra um perigo muito grande, um potencial muito grande, lesivo e também positivo, por que não, da sua influência digital. E para o senhor, hein, Moacir, essa questão do direito de resposta, como vem avançando com o tempo? Muito se fala dessa questão, né? A emissora faz uma divulgação, tanto tempo, o direito de resposta é bem menos, ou no jornal impresso é um pedacinho só daquele jornal para um direito de resposta. Como é o desafio de saber que um direito de resposta ele é válido ou não e qual é a devida proporção que é dada a esse direito? É garantir direitos iguais, né? Igualdade de espaço, igualdade de tempo, de oportunidade daquela pessoa que requisitou o direito de resposta de falar com o mesmo peso que ele foi citado numa matéria anterior, numa entrevista ocorrida anteriormente.
Observe como esse debate ele vai puxando outros temas. A gente já trouxe aqui a questão das redes sociais e da necessidade de o Brasil trazer algum nível de controle, de cuidado, de dever de cuidado sobre o que circula nas redes sociais. O PL 2630, citado aqui pelo professor, não é mais do que uma tentativa de se levar para o ambiente digital o que é lei no ambiente presencial. Porque hoje, infelizmente, discursos de ódio, discursos radicais, eles geram muito engajamento. Para cada notícia verdadeira que circula pela internet, a notícia verdadeira que circula pela internet, ela tem 7 vezes menos impacto do que uma notícia falsa. E muitas vezes, essas notícias bombásticas, falsas, fake news, elas são monetizadas nas redes sociais. Então virou um negócio para as redes sociais. E aí responde o professor, por que o PL foi chamado de PL da censura? Esse foi um discurso fabricado pelas próprias redes. Quem abria um grande buscador na internet por época da tramitação do PL 2630 em 2023, 2024 no Congresso, encontrou lá uma mensagem para todos que abriam aquele buscador na internet de que estava sendo debatido um projeto que iria censurar a internet. Quando, na verdade, o que se queria era estabelecer deveres de cuidado para 7 temas específicos. Racismo, misoginia, ataques ao SEDECA, discursos de ódio relacionados à homofobia, a defesa do Estado Democrático de Direito, enfim, temas que são sensíveis e que dificilmente haverá possibilidade de uma resposta depois que ele é monetizado e segue a cauda longa da internet de repercussão a partir dali. Então, essa questão do direito de resposta, tanto no jornalismo como também a preservação de cuidado aqui na internet, esse é um tema que a gente não pode deixar de debater, não pode deixar de enfrentar. Infelizmente, o Congresso Nacional, a Câmara Federal, arquivou o PL 2630, engavetou o PL, que era um projeto de lei que já vinha do Senado, já tinha sido discutido 3 anos no Senado, foi debatido durante 4 anos na Câmara. Eu participei de diversas reuniões sobre esse tema. Somente com o relator na minha cidade, que é Salvador, eu estive 2 vezes em 2 atividades debatendo o tema, uma na Associação Baiana de Imprensa e outra na Universidade Federal da Bahia. Aqui em Brasília eu tive a oportunidade de ter pelo menos 3 ou 4 reuniões para tratar aspectos do PL com o relator. Enfim, um tema que foi amplamente debatido, onde se havia ali ouvido todas as partes envolvidas para que elas opinassem e se chegasse a um texto consensual. E por conta de muita pressão das Big Techs, das redes sociais, que ganham dinheiro com discurso de ódio e com desinformação, esse projeto não foi levado à votação e foi arquivado. E, infelizmente, nós estamos no limbo nessa questão, diferente do que acontece, por exemplo, nos países da Europa, que todos estão aprovando e implantando legislações específicas para tratarem dessa questão. Doutora Clarita? Eu complementaria que, doutor, essa é a prática, é a aplicação, é a concretude daquilo que o Gary Becker falava sobre, no livro, né, sobre economia do crime. Crime e castigo, uma perspectiva econômica. Quando o crime compensa, quando ele é economicamente mais rentável, eventuais sanções, ainda que laterais, fazem com que se persista no modelo do crime, ou seria no modelo, não propriamente crime, porque não temos aí um tipo, no caso a falta moral ou a leniência com esse tipo de ação. Vimos a prática, temos uma legislatura nova aí por vir, né? Ano que vem, quem sabe esse PL não é desarquivado e tenhamos um outro ambiente. Mas, de fato, um PL absolutamente necessário. Compartilho com o senhor dessa indignação e da esperança de que ele seja desarquivado. Professor Armindo, temos essa questão do direito de resposta. As pessoas já reclamam que para conseguir um espaço num jornal, numa rádio, numa TV, já era difícil. Pelas redes sociais, então, nem se fala, né? Porque as publicações são feitas e para você conseguir bloquear ou tirar do ar, então, é uma luta muito grande e tem que ser pela via judicial. Veja, para se garantir uma eficácia maior pela via judicial. As redes sociais até garantem ali certos espaços para que os usuários possam fazer algum tipo de reclamação, tem os canais de denúncia, só que por vezes eu já tive a oportunidade de visualizar
comentários racistas, homofóbicos e misóginos. Eu mesmo fiz as denúncias e a resposta que eu recebi da plataforma respectiva em questão foi que aquele comentário estaria em conformidade aos termos de uso. Ora, então temos os termos de uso racista, misógino, homofóbico. Então, o judiciário ele é mais sensível à garantia de direitos fundamentais, até porque, como foi posto aqui pelos colegas, as redes sociais faturam dinheiro, né? Com engajamento. Então, a gente costuma falar nesse debate que uma fake news ela tem um alcance muito maior, muito grande. Então, o direito de resposta, uma retratação, ainda que possibilitemos a divulgação na mesma proporção, na mesma intensidade, o alcance não vai ser o mesmo. Até porque fake news, ou quando a pessoa quer engajar, ela pode pagar ali para ter uma projeção muito maior. Aí eu pergunto, na retratação tem esse pagamento de projeção? Não tem. Então a gente não está cumprindo a Constituição que garante o direito de resposta proporcional ao agravo. Isso significa que deve ter a mesma amplitude, o mesmo impacto, a mesma duração, a mesma evidência, se é, por exemplo, num jornal físico e a notícia saiu na primeira página, destacado, o direito de resposta, segundo os preceitos constitucionais, também deveria ser posto na primeira página com destaque. E, infelizmente, como você mesmo mencionou, Sérgio, a gente só percebe no máximo se houver ali um pequeno parágrafozinho garantindo a retratação. Então, judicialmente é o que a gente consegue, administrativamente é a mesma coisa que nada. Daí a necessidade do PL, que eu compactuo com o entendimento dos colegas, porque lá esse projeto garante inclusive o desenvolvimento de uma espécie de processo administrativo para fazer uma apuração, para garantir o direito de resposta, e daí tem lá a pessoa responsável para decidir se aquela postagem é ou não conveniente, se de fato respeita ou não as diretrizes de uso. Professora Clarita. Nós nos beneficiamos muito, a consciência jurídica e ética da sociedade se beneficiou muito com o letramento antirracista do movimento negro, que trouxe à baila uma série de conceitos, falas, etc., que à primeira fase foram normalizados, mas que eram profundamente racistas. Eu trago aqui uma outra camada, uma camada mais profunda, que todo mundo já teve acesso de certa forma com aquela série Adolescência. Existe hoje um dicionário oculto do racismo, né? É um dicionário simbólico, é um dicionário em que determinados símbolos, emojis, etc., significam uma ofensa racial, uma ofensa a negros, uma ofensa a judeus, uma ofensa a mulheres, inclusive um comando, pedofilia, um comando de ação, né? Façamos todos isso, vamos nos preparar para aquilo. E isso traz uma necessidade ainda maior de letramento racial dessas autoridades administrativas de rede social. Porque o que percebemos é que vão surgindo novos termos, sinais, emojis, e a gente não consegue acompanhar tudo isso. É igual a escrita de jovens pelo WhatsApp, é tanta abreviação que a gente não sabe o que eles estão dizendo ali, né? Por favor vira um PFV e outros sinais, sintomas ali que nós percebemos e ficamos aí, o que está querendo dizer? Então precisamos desse letramento. Seria isso também, Moacir? O ambiente de internet ele é um ambiente diferente do que a gente tem na formalidade do dia a dia. Evidentemente que o uso cada vez maior dessas redes sociais e dos instrumentos de internet que a gente tem disponível vai fazendo a gente se ambientar também com essa nova linguagem e até entendê-la. O próprio jornalismo, inclusive, ele tem diferença de abordagem no que você faz num vídeo ou no que você faz num veículo impresso do que você escreve para a internet, né? A gente que trabalha, Sérgio, com comunicação, a gente às vezes tem que produzir 3, 4 materiais diferentes para atingir todos os canais ali que o veículo que a gente trabalha tem, porque não é o mesmo discurso, não é a mesma forma, não é o mesmo tamanho do texto, não é a mesma abordagem. Eu tenho muita preocupação em relação à forma como o Brasil tem tratado a questão da internet. Aqui, toda vez que a gente fala de regulação de alguma coisa, a primeira palavra que surge na sequência é censura.
Quando nós defendemos, no início dessa década, a criação do Conselho Federal de Jornalistas, nós defendemos o Conselho porque nós acreditávamos que esse poderia ser um instrumento para a aplicação prática do nosso Código de Ética. Me assusta, quando eu vou fazer conversas com colegas na Bahia, onde eu moro, mas também em outros locais, me assusta que uma grande quantidade deles não conhece o Código de Ética da profissão, que é um instrumento balizador do comportamento cotidiano do profissional na hora de executar o seu trabalho. E, ao não conhecer o Código de Ética, você muitas vezes normaliza uma prática que, do ponto de vista da função social do jornalismo, é uma prática equivocada, é uma prática errada, que pode, inclusive, lhe levar a uma responsabilização criminal. Então, na internet, isso é muito mais grave. E não termos uma legislação, não termos um debate mais franco sobre essa questão, leva o país a uma situação de atraso e permite que sejam ampliadas as possibilidades desse discurso de ódio sobre vários temas que envolvem diferentes atores sociais, diferentes segmentos sociais. Esse discurso ele cresça, prevaleça e ganhe adeptos. Porque essa é uma grande preocupação. É como os discursos de ódio têm conseguido atrair a atenção de muitas pessoas. A gente não falava no Brasil, há 30, 40 anos atrás, a gente não falava de grupos específicos de neonazistas. Era uma coisa muito rara. Hoje é uma coisa comum. A Polícia Federal aqui do DF acabou de desbaratar uma quadrilha articulada pela internet para cometer atentados. Então, se a gente não tem aqui, no ambiente de internet, um mínimo possível de controle e regulação legal, não censura, eu acho que a gente vai regredir mais ainda. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas temos um minutinho para as considerações finais de cada convidado. Começo agradecendo o Dr. Armindo Madoz, ele que é advogado, mestre em Direito, professor de Direito Constitucional, autor do livro que está conosco aqui na Rádio Justiça, Liberdade de Imprensa e Tutela Inibitória. Obrigado por estar aqui, doutor, e a sua reflexão final. Bem, inicialmente nós percebemos que as redes sociais, elas estão no centro do atual debate no que diz respeito à liberdade de imprensa. A tradicional imprensa já não tem mais tanto espaço como já teve, basta analisarmos, assim, isso é estatística. A diminuição de impressos, jornal físico, a gente não tem mais a cultura, de forma geral, o hábito de lermos impressos físicos. Meu pai, eu lembro que ele passou a vida inteira consumindo jornal físico mesmo, aí via lá o entregador todo santo dia, né, fazia entrega. Hoje basta acessarmos o celular, entrar lá no portal, no site do jornal, que já acessamos as notícias atuais, etc. A preocupação, portanto, é no mundo digital. Como é que a preocupação é daqui para o futuro, é prospectiva, né? Como nós queremos, como nós vamos querer, enfim, como que nós vamos querer abordar essa temática daqui para frente? Quais são os limites? Então, é questionamentos para o futuro. Professora Clarita Maia, consultora legislativa do Senado Federal, doutora em Direito pela USP. Professora, obrigado por estar aqui. Sempre um prazer, sempre uma honra, Sérgio. Gostaria de falar só fechar, né, minha participação com a seguinte reflexão. Se Shakespeare, né, dizia que as palavras são espadas, elas de fato podem ferir e podem se traduzir não apenas em violência psicológica e emocional, mas fenômeno não é nem dos nossos tempos, né, porque toda violência começou antes com uma incitação, né, pode se traduzir em violência de fato. E vamos lá, já que estamos falando de velhas frases e escritos consagrados, se no início era o verbo, talvez o verbo vá selar o fim da humanidade. Nós não podemos fazer com que o uso irresponsável da palavra acabe com o nosso pacto civilizacional. Agradeço também Moacir Neves, primeiro vice-presidente da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas. Obrigado por estar aqui, Moacir. Eu que agradeço a oportunidade de discutir aqui o tema tão importante com dois brilhantes professores universitários. A TV Justiça, ela cumpre um papel bastante relevante. A rádio também, por favor. A TV e a Rádio Justiça.
cumprem um papel muito importante como um instrumento de divulgação do que se debate no Supremo Tribunal Federal, na Justiça como um todo, mas também temas que têm relevância bem maior, além do Judiciário, como esse tema que nós tratamos aqui hoje. Espero poder ter outras oportunidades de conversarmos, Sérgio. Foi um prazer, muito obrigado. Obrigado também aos ouvintes que puderam participar também, ouvindo esse tema importante que tratamos aqui. Agradeço aos nossos convidados, à nossa convidada. Esta conversa, esse debate vai ficar disponível também lá no YouTube da Rádio e TV Justiça. 9h56, o Revista Justiça de hoje fica por aqui. A apresentação minha, Sérgio Duarte, a produção da Ana Cláudia Possati, os trabalhos técnicos do Luiz Alves, edição e coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de TV e Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.